é de se esperar que nos próximos relatórios isso reduza esses 117 milhões. O USA provavelmente, na nossa análise aqui, ele deve fechar na casa dos seus 115. Talvez isso vai aparecer só lá em janeiro. Até lá ele vai cortando devagarzinho esses números. Mas fato é que as produtividades em campo vêm boas, mas não tão boas quanto o USA está projetando. Vitor, um outro número que também não me chama atenção porque também se esperava era esse número da exportação, que caiu um pouquinho, de 46,4 para 45,9 milhões de toneladas. Essa revisão também tímida, te chama atenção? Essas exportações norte-americanas de soja podem ser menores do que 45,9 milhões de toneladas? Vão ser, né? E que a China compre demais, enfim, mas cada dia que passa essa janela está menor. Então é difícil de esperar que a gente tenha um número em linha com o que está aí, ou então maior do que isso até, pelo desafio de logística e prática, né? O tempo para você embarcar isso. Enquanto não tem nenhum acordo dos Estados Unidos e China, enquanto as coisas não andam, cada dia que passa é um dia a menos de vendas, de exportação, e muito provavelmente esse número ele vai ser menor ainda na exportação e compensando lá na frente, quando a gente olha em estoques finais, devem ser maiores. Mas aí o uso ele vai fazendo malabarismo, né? Então o pessoal não se surpreenda se nos próximos aí ele reduz a exportação, corta a produção, o estoque final vai ficando sempre muito parecido. Que o que manda no final do dia é a relação estoque-uso, né? Quantos por cento de estoque o país tem ali em relação a tudo aquilo que consome e exporta. Mas mantendo esses estoques aí, deve ser o malabarismo do uso aí para o final do ano. Ele está apostando ainda que a China vai vir comprar e por isso ele não cortou tão forte ainda essa exportação. Ele acredita que talvez isso venha nos próximos meses, mas é difícil, dado o que tem até agora, ou mesmo que entre comprando, recuperar, né, toda a janela, cada vez menos provável. Quando a gente olha para esse cenário, portanto, de oferta e demanda dos Estados Unidos, o que mais te traz atenção, portanto, para esses próximos meses? Aliás, uma mudança que veio também foi o aumento no esmagamento da soja nos Estados Unidos, algo que também vem sendo sinalizado pelos números, principalmente da Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos, a NOPA, sempre trazendo um aumento no É. esmagamento, renovando o recorde, agora aumentando ali o esmagamento e estoques de óleo de soja ainda baixos nos Estados Unidos. Queria entender de ti por quê, e hoje, inclusive, os futuros do óleo voltaram a subir, e eu imagino que ajudaram a dar certo suporte às cotações da soja em grão, né? Exato. Isso é uma tendência, né? Os Estados Unidos, ele pegar ali coisa de 4 anos atrás, ele chegava a exportar 65 milhões de toneladas de soja, em 2020, por exemplo. Mas depois da primeira fase da guerra comercial Estados Unidos e China, a China começou a trocar um pouco a origem, comprar muito mais na América do Sul e depender menos dos Estados Unidos. E os americanos também passaram a migrar, depender menos da exportação e mais do mercado interno. Então, isso deve continuar sendo uma tendência para frente, tá? E isso deve continuar cada vez mais, até pelos próprios mandatórios dos próximos anos que foram definidos, isso deve continuar ainda se mantendo e mantendo esse padrão de cada vez mais a exportação crescer, vamos dizer assim, né? O esmagamento crescer e a exportação diminuir. Olhando para o cenário um pouquinho mais amplo, se a gente olhar para números globais, se a gente olhar para o cenário ainda sul-americano, não tem muita mudança ainda, principalmente no cenário sul-americano, porque a nossa nova soja, a nossa nova safra de soja ainda está começando por aqui, a Argentina planta um pouquinho mais tarde, então É. os números não vão ter grande mudança realmente, né? E de fato não apresentaram. Então ainda se espera uma safra brasileira de 175 milhões de toneladas. Ontem já chegou a consultoria falando, consultoria não, umas empresas, grupos agrícolas estimando 180 milhões. A gente deve ter uma boa safra aí na safra 2025-26. Não mudou também muito a composição ali para a China, 112 milhões de toneladas no ano comercial 25-26, mas aumentou para a safra 24-25 também, sem trazer muita É, mudança de contexto, né, Vitor? Aqui vale questionar um pouco a visão do USDA, que é sempre a visão, né, entre o vendedor e o comprador, né? Até se você for pegar a estimativa muitas vezes da a ProSoja versus as trading, sempre tem também uma grande diferença entre esses números olhando o mercado nacional, mas se você pegar o internacional também tem essa briga. Mas quando a gente olha importações da China 112, é o que o USDA coloca que eles vão comprar.
Quando a gente olha para os dados da China, eles projetam lá seus 95, 96. O Sim. meio do caminho geralmente é o que acontece, né? Mas de qualquer forma, 112 também é um número bem alto aí quando a gente pensa em importações da China. Talvez uns 100, 105 seria um número mais plausível aqui, menor do que esse número que o USA está projetando de importações da China. Quando a gente olha aqui também nas exportações da Argentina, tá lá 6 milhões, mas esse número também deveria ser maior porque a Argentina já exportou porrada de soja aí para a China esse ano. Então isso também deve ser corrigido nos próximos relatórios. Cotações da arroba do boi. E o mercado do boi, como sempre, eu deixo para você, tá? Alexander Horta, você não pode faltar nesse programa. E nessa edição eu gostaria que você contasse pra gente como caminha o boi nesse início de semana, nesta segunda-feira. Mercado do boi gordo. Foi uma segunda semana de setembro com queda nas cotações do boi comum, da novilha e também do boi China. Segundo a Scott Consultoria, os recuos foram fundamentados por uma oferta confortável de animais que permitiu a parte dos compradores alongarem suas escalas de abate. Esse cenário desacelerou as negociações e nesta sexta-feira muitas indústrias frigoríficas optaram por se manter fora das compras. Entre os compradores que continuaram ativos, as negociações ocorreram com cautela. Alguns até reduziram suas ofertas, mas os pecuaristas se mantiveram firmes e evitaram maiores pressões. Resultados: as cotações de todas as categorias permaneceram estáveis. O boi comum segue cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 312, a vaca R$ 285, a novilha R$ 300 por arroba e o boi China a R$ 315 por arroba. As escalas de abate atendem, em média, 10 dias no estado de São Paulo. E das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 9 tiveram alteração nos preços, sendo que apenas uma encerrou com alta e foi uma praça lá no Rio Grande do Sul, a praça de Pelotas. Vamos ver as demais praças, algumas delas que tiveram recuo nas cotações. O Pará, lá na região de Redenção, teve recuo para R$ 285 a arroba. O sul de Goiás também teve recuo na arroba, R$ 290. E no sudoeste do Mato Grosso, R$ 295, queda também por lá. Vamos ver as cotações na B3. Dia de queda nos preços, setembro, R$ 305,10, uma queda de 0,13%. O outubro, R$ 311,20, queda de 0,22%. Novembro, R$ 319,50, uma queda de 0,31%. Aliás, a B3 também teve uma semana de bastante pressão nos preços da arroba do boi gordo. Conversei com o Felipe Fabre, lá da Scott Consultoria. Ele explicou por que essa primeira quinzena do mês acabou sendo tão frustrante aí em termos de precificação para a arroba do boi gordo. Veja os detalhes, um pouquinho mais da explicação do Felipe. A gente vem com uma expectativa relativamente favorável na abertura do mês. A arroba do boi fecha agosto próximo a 320 para o boi China. Entre 315 e 320 dá para a gente dizer que essa era a banda de preços da abertura de mês. E hoje já vemos os negócios mais próximos dos 310 a 315, com alguns compradores testando preços ali até inferiores a essas referências, tá? Então, nesses primeiros 15 dias do mês, havia uma expectativa de um mercado interno um pouco mais ávido, tá? Até recebimento dos salários, exportação indo muito bem, e uma oferta relativamente confortável ainda para a indústria. Foram os pontos aqui que a gente tinha para analisar na virada de mês. Do lado da demanda interna, ela aconteceu, mas não foi dentro daquilo que havia de expectativa. A gente tem que lembrar que em 2024 foi um ano eleitoral, ano de eleições municipais. Havia já nesse mês de setembro mais capital circulando, né? O fundão rodando um pouco mais já, enfim. Isso acabou também beneficiando e dando um pouco mais de tração no consumo doméstico de carne e, além disso, um preço do frango menos competitivo do que nesse ano de 2025. Então, a gente para analisar. O boi no ano passado vinha com um viés mais competitivo ainda em setembro, quando a gente para comparar com esse ano, principalmente contra o frango. Ponto da exportação.
não está sendo um problema. A gente está vendo um desempenho muito bom nesses primeiros dias de setembro. A CSEX divulgou a balança parcial para o mês, né, para o acumulado dos 5 primeiros dias. Exportação acima das 15 mil toneladas dia, um crescimento na base anual de 30%. Vem com um ritmo bem sustentado, mas com um dólar que está na mínima dentro do ano. Então, olhando para o comprador, a margem dele, mesmo que o preço da tonelada exportada tenha melhorado na base dolarizada, com um dólar mais frouxo, isso acaba tirando um pouco de espaço para pagar mais pela arroba do boi. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Agronegócios e na nossa parceria com o Notícias Agrícolas. Esta edição está ficando por aqui. A próxima é daqui a pouco, hein? São 3 edições por dia. Daqui a pouco eu volto com mais uma. Vou aguardar você lá. Tá logo ali, ó. Obrigado ao homem do campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. NFM, a rádio do agronegócio. A rádio do agronegócio. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições. O programa MS Ativo vem melhorando muitas cidades no estado e na região central não é diferente. Em Campo Grande já são realidade a ponte e o asfalto do Parque do Lajeado. O asfalto também avança no acesso ao Polo Industrial Norte, nas Moreninhas e Duque de Caxias. Em Ribas tem 111 quilômetros de asfalto novo na MS 338, conectando Camapuã a Ribas do Rio Pardo e muito mais. É o MS Ativo, governo de MS. Fazer bem feito para fazer dar certo. A rádio do agronegócio. NFM. NFM. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. Notícias. Segunda-feira, 15 de setembro, está começando o N Notícias com Fernanda Cessian, Paulo Barbosa e Cid Pinheiro, com análise das principais notícias do dia. Hoje, entrevistaremos o deputado federal Geraldo Rezende e também vamos falar com o coordenador regional do Centro de Valorização da Vida, o CVV, Victor Yazbek. E no editorial, Paulo Barbosa analisa como fica a direita brasileira para as eleições de 26, com Bolsonaro preso e inelegível. Bom dia, Mato Grosso do Sul, está no ar o N Notícias e hoje, antes do editorial com Paulo Barbosa, está aqui conosco o coordenador regional do Centro de Valorização da Vida, o CVV, Victor Yazbek. Bom dia, Victor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio NFM. Victor Yazbek. Todo ano o CVV tem uma campanha diferente para o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Como está o tema desse ano? Qual será e como estão os trabalhos? O tema desse ano é Conversar Pode Mudar Vidas.
Exatamente esse é o foco do trabalho do CVV, que é um trabalho de acolhimento e de apoio emocional. Quais são os temas que vocês vêm desenvolvendo durante os anos? Como que vocês decidem esses temas? Esses temas são decididos através, nós temos um grupo de estudos, né? Sim. Mas a gente sempre foca nessa questão da escuta compreensiva, da escuta empática, porque esse é um dos pilares do trabalho do CVV. A pessoa que nos procura, através dos vários canais que o CVV tem, ela tem essa garantia de poder falar de forma sigilosa, anônima, ela não precisa de se identificar, né? E ela vai ser acolhida sem preconceitos, sem aconselhamento, sem críticas, sem nada. E a pessoa pode nos atingir, o CVV, entrar em contato com o CVV, através do telefone, que é 188, que é um telefone nacional gratuito, que pode ser acessado... 188. Que pode ser acessado de qualquer ponto do nosso estado. Celular, fixo, até orelhão, se encontrar algum, tá? Ou então através do site do CVV, que é o www.cvv.org.br. Aí tem links para quem quiser fazer esse atendimento via chat ou via e-mail. Sempre serviços gratuitos e sigilosos. Tá, e esse recado também não é só para aquela pessoa que possa estar sofrendo com a depressão. Quem também conhece alguém, desconfia que essa pessoa esteja passando por uma dificuldade, como que ele pode ajudar? Ele pode ajudar indicando, né, esses serviços para a pessoa, né? Ela pode indicar, conversando com a pessoa de forma empática também, né? Por isso que tem o treinamento para o voluntário, que também quem quiser ser pode acessar esse mesmo site e se cadastrar lá, que quando houver o curso ele vai ser contactado, que também é um curso gratuito. Mas veja bem, nesse curso, qualquer um de nós pode ter contato com essas, vamos dizer assim, formas de você conversar com o outro. E isso cada um de nós pode colaborar nessa campanha desse jeito. Escute outra pessoa, pare o que você está fazendo, olhe nos olhos da pessoa e procure acolhê-la. Procure fazer com que a outra pessoa entenda que você entendeu o problema dela. Sim, e a pessoa, como que ela pode buscar outros tipos de ajuda além do CVV ou simplesmente conversar? O que pode ajudar essas pessoas? O CVV é um trabalho de apoio emocional, né? Valorização da vida e, consequentemente, prevenção do suicídio. Nós não somos profissionais da área de psicologia, psiquiatria. Qualquer pessoa de qualquer nível de instrução pode se candidatar a ser voluntário. Tem que ter mais de 18 anos, porque é um trabalho voluntário, é uma questão legal, né? E nós não falamos que a pessoa possa prescindir de tratamento psicológico, psiquiátrico, pelo contrário. Se a pessoa estiver fazendo esse tratamento, ela continue, né? Enfim, procure os CAPs, apenas que é aquele momento, né? É aquele amigo, aquele ombro amigo naquele momento para escutar a pessoa. Tá certo. Hoje é uma entrevista bem curta, pela ocasião do Setembro Amarelo. Está aqui o coordenador regional do CVV, Vitor Yazbek, agradecendo a sua participação. Alguma consideração final? Deixo aberto o microfone. Eu agradeço por esse espaço e termino reforçando os canais que a pessoa pode entrar em contato com o CVV, que é o telefone 188 e o site www.cvv.org.br. Muito obrigado, Vitor Yazbek, pela sua participação aqui no N Notícias. São 7h11. Paulo Barbosa. Amigos da NFM, bom dia. Hoje, Fernando, vamos falar um pouquinho de como é que fica a direita brasileira para as eleições de 2026, com o Bolsonaro preso e inelegível, né? Queremos agradecer mais uma vez ao Vitor, que fez a sua entrevista aqui e deu informações importantes, né? Eu quero falar um pouquinho do posicionamento, principalmente, do governador Zema, do Caiado, do Ratinho e do Tarcísio. Quero comentar as notas que eles deram após a condenação de Bolsonaro no julgamento da semana passada, na verdade.
O Zema falou que o Bolsonaro foi injustiçado, né? Então ele colocou na nota que justiça ou inquisição. Ele fez essa pergunta. Então, são basicamente esses 4 aí que articula o apoio de Bolsonaro para as eleições do ano que vem. O Caiado fez uma nota apenas lamentando profundamente a condenação do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo, né? O Ratinho Júnior também fez uma nota que ele foi apenas solidário pela condenação de Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas, que é considerado o candidato favorito aí para enfrentar o presidente Lula no ano que vem, ele, na verdade, Fernando, eu acho que o Tarcísio está na encruzilhada, até porque ele vai ter que radicalizar o seu discurso se ele quiser o apoio, principalmente dessa ala da extrema-direita, né? Então, com certeza vai ter uma pressão para ter alguma figura ali muito próxima de Bolsonaro como vice-presidente, se ele realmente for candidato, coisa que eu ainda não tenho certeza, até porque ele vai precisar renunciar do mandato, né? E você ficar 6 meses no sereno até esperar a eleição, que acontece em outubro, pode haver muitas mudanças nesse trajeto. Então, foram as notas que eles deram, cada um com o seu ponto de vista, tentando principalmente pegar ainda esse espólio do ex-presidente Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, tá? Então essas foram as notícias políticas do dia de hoje. E aqui já está com a gente o deputado federal Geraldo Rezende, do PSDB. Vamos conversar de tudo hoje com o Geraldo aqui, né? Vamos aproveitar a presença dele, até porque a agenda dele sempre é apertada e ele fica entre Campo Grande, Dourados e Brasília. E hoje ele está em Campo Grande. São 7 horas e 14 minutos. Bom dia, deputado federal Geraldo Rezende. Bom dia a você, Fernanda, a você, Paulinho. É uma enorme alegria estar aqui na NFM, a Rádio do Agro, e poder compartilhar com vocês esse momento especial que eu vivo no 6º mandato de deputado federal, trabalho incessante que nós estamos fazendo. É verdade, andamos em todo o Mato Grosso do Sul. Nessa semana que passou, devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília, nós podemos ficar em Campo Grande, ou no estado, votando através do sistema de Infoleg da Câmara dos Deputados, e permitiu que nós fizéssemos uma agenda muito positiva. Visitamos Sidrolândia, visitamos lá Costa Rica, Chapadão do Sul, fomos a Caracol, fomos a Porto Murtinho, estivemos em São Gabriel do Oeste. Então foi uma maratona que a gente fez não só para visitar as cidades, mas para fazer entregas de obras, assumir compromissos e, acima de tudo, mostrando ao povo do Mato Grosso do Sul que existe um espaço para político que não fica fazendo lacração em rede social e não fica nessa política odiosa de direita e de extrema direita e de esquerda. É um político que preza, acima de tudo, resolver os problemas pontuais da nossa população, fazendo entregas na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura, na área de assistência social, e tendo um olhar especial para com o terceiro setor, que é a minha meta nesse 6º mandato. Muito bem, esse é o deputado federal Geraldo Rezende. Ele chegando, né? Eu quero, em nome de José Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecer a sua audiência e também agradecendo a presença do Geraldo hoje aqui. Você está falando na rádio, na verdadeira rádio do agronegócio, e você é de uma região ali importante do agro aqui para o Mato Grosso do Sul e principalmente para o Brasil também. Geraldo, aqui na NFM, geralmente a gente gosta de conversar um pouco também sobre a trajetória da pessoa, porque às vezes você falou deputado de 6º mandato, mas o que credenciou
onde o Geraldo foi buscar esse conhecimento para ser essa figura importante da política aqui do Mato Grosso do Sul. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é Geraldo Rezende, da onde que veio, onde que ele estudou, o que ele fez antes de se tornar essa figura importante da política aqui do nosso estado. Eu posso resumir dizendo que o Geraldo Rezende é o vencedor. Ele é imigrante, saiu lá de Minas Gerais, lá na década de 60, fui morar em Dourados. Naquela época eu estava com apenas 12 anos de idade, mas eu tive o sonho de me tornar médico. Uma família muito pobre, paupérrima, morando na periferia de Dourados, estudando em escolas públicas. Consegui, através da atividade como engraxate, vendedor de picolé, depois gráfico, vim para Campo Grande depois de ter terminado o científico, hoje ensino médio. Aqui trabalhei nas gráficas Rui Barbosa, na gráfica Alvorada, alimentava esse sonho de ser médico, consegui bolsas de estudo aqui em Campo Grande, depois fui para Brasília e consegui passar no vestibular de medicina na Universidade Federal. Tinha de trabalhar de dia e estudar à noite, e às vezes varava a madrugada para mostrar que um filho de pobre, um filho de um jardineiro e um filho de uma lavadeira de roupa, 12 irmãos, podia conseguir fazer medicina naquele tempo, que era muito mais difícil do que é hoje. Hoje nós temos quase 500 faculdades de medicina, naquele tempo era 70, e a gente conseguiu ingressar na Universidade Federal do Ceará, consegui fazer meu curso lá, morando em residência estudantil, comendo em restaurante universitário. Fiz minha especialização na USP de Ribeirão Preto, que é uma faculdade das mais conceituadas no país. Voltei a Dourados e voltando a Dourados, eu fui chamado a fazer atividade política pelo atendimento que eu fazia na periferia de Dourados, atendendo as mulheres mais humildes, as mulheres mais pobres da minha cidade. Fui vereador 2 mandatos, fui deputado estadual, fui secretário de saúde do governo Zeca, depois fui 5 vezes deputado federal, teve um intervalo, secretário de saúde do Mato Grosso do Sul, à época do ex-governador Reinaldo Zambuja, e volto ao 6º mandato de deputado federal, representando o Mato Grosso do Sul. Muito bem. Esse é o resumo. A gente considera importante, ouvintes da NFM, falar um pouquinho da história, de quem é o agente político, até porque a gente acredita que para melhorar a qualidade da política, precisa melhorar a qualidade do voto. E um indicativo importante de você melhorar a qualidade do voto é saber o histórico, de onde que ele veio, por que ele está lá em Brasília hoje, né? Enfim, tem todo um histórico aí. O Geraldo já falou das dificuldades que passou, né? Ele que veio de Minas Gerais. E falou, eu já sabia um pouquinho dessa história, eu fiz questão de que vocês da NFM também soubessem dessa trajetória do Geraldo Rezende até chegar na política aqui do Mato Grosso do Sul. Geraldo, seu mandato, você que é médico, né? É um médico muito respeitado, o seu mandato é a bandeira principal, com certeza, a medicina ali, a saúde, né? Eu vi que você tem algumas ações importantes como deputado. Gostaria que você falasse um pouquinho essa expectativa que vive a população de Aquidauana, que vai receber a Clínica da Mulher. Fala um pouquinho como que isso aconteceu, por que está indo para Aquidauana, qual que foi o que te determinou a mandar esse recurso para Aquidauana? Nós temos um compromisso com a saúde da população brasileira, ajudamos a construir o SUS. E como um dos construtores do SUS, lá na década de 80, a partir da Constituição Cidadã, nós queremos que o SUS aconteça no nosso estado. A saúde é o bem mais precioso que a população tem. E eu tenho devotado não só no Poder Legislativo, criando leis, mas também verificando a aplicabilidade das leis aqui no estado do Mato Grosso do Sul e, além disso, também buscando estruturas que atendam ao conjunto da população. Não há nenhuma cidade do Mato Grosso do Sul, mas nenhuma dos 79 municípios que não tenha uma unidade de saúde levada para o nosso mandato. Certo. Ou com o secretário. Não há nenhuma cidade que não tenha um equipamento, ou seja,
um veículo para atender a população na hora mais necessária que ela precisa. Que não tem a digital do mandato que do Geraldo. não tem a digital do deputado Geraldo. Ou um equipamento como um ultrassom para poder fazer um bom rastreamento durante a gravidez, o pré-natal ou durante alguma doença que esse equipamento é de fundamental importância. Não há hoje, no estado de Mato Grosso do Sul, uma cidade que possa falar que ficou sem as ações do deputado Geraldo. E ao lado disso, há investimentos importantes que fazem do Mato Grosso do Sul uma referência nacional. Há pouco nós compramos 3 equipamentos para fazer cirurgias de videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que o povo, na sua simplicidade, chama cirurgia de laser. Certo. Que até então era só direcionadas às pessoas que têm alto poder aquisitivo, ou seja, as pessoas que podiam pagar um procedimento particular ou que têm um plano de saúde dos mais caros do estado. Nós colocamos videolaparoscopia em 13 cidades de ponta no Mato Grosso do Sul, e aquela cirurgia que é de pequenas incisões, cirurgias que têm uma boa recuperação, que a pessoa pode voltar logo para o seu trabalho, elas podem ser feitas no Mato Grosso do Sul através do SUS. Estamos trabalhando aí para fazer com que o atendimento na oncologia aconteça em todas as regiões do estado. Temos um equipamento moderníssimo que vai ser entregue daqui a alguns dias, e o dinheiro já foi pago, para o Hospital do Câncer Alfredo Abraão. Largada essa mania que o Mato Grosso tem, e aí eu quero fazer um apelo ao setor do agronegócio. Vamos fazer os leilões, mas vamos fazer leilões para o dinheiro ficar aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos direcionar o dinheiro para o Hospital do Câncer de Campo Grande para ele terminar e fazer referência. Também, né? E não mandar o dinheiro para Barretos, ou para Jaú, para Jales, ou para Cascavel. Então, vamos fazer o tratamento do câncer aqui no Mato Grosso do Sul. Ao lado disso, nós estamos trabalhando para ter um acelerador linear em Três Lagoas, Clínica da Mulher, que você aponta aí, nós construímos em Dourados, precisa ser urgentemente reformada, readaptada. As administrações lá têm pecado muito nisso, não têm dado uma atenção à saúde pública deveras lá em Dourados, mas nós construímos a Clínica da Mulher de Rio Brilhante, a Clínica da Mulher de Maracaju, a Clínica da Mulher lá de Fátima do Sul. E eu estava indo aqui da Uanda, no meio do caminho, me liga meu líder falando: olha, você vai ter um recurso de 3 milhões de reais que você pode aplicar em qualquer cidade na área de saúde, na média e alta complexidade, chamado MAC. Cheguei aqui da Uanda, vi lá o prefeito, à época, Odilon, fazendo uma entrega de uma casa improvisada para atendimento do câncer lá, para a rede feminina de combate ao câncer de Anastácio e de Aquidauana. Aí eu fiquei olhando aqui lá, falei: poxa, será que Deus me mandou aqui? Será que foi... Eu sou muito crente em Deus, sou um católico fervoroso, e eu acredito muito nisto, e acredito que Deus me encaminhou naquele momento para Aquidauana. Eu disse lá que ia construir, através desses 3 milhões, a Clínica da Mulher também de Aquidauana, para atender as mulheres de Aquidauana e de Anastácio. Eu fiquei muito feliz. O processo está iniciando lá, teve amorosidade na confecção do projeto, mas eu espero, e há um compromisso do prefeito, que em outubro, o prefeito Mauro do Atlântico, a gente possa dar o pontapé inicial numa obra que vai custar 3 milhões a obra. Depois nós vamos ter que equipá-la para atender todas as mulheres pantaneiras. Deputado, você estava como secretário de Estado de Saúde durante a pandemia da Covid. Como foi esse desafio, e também como político, médico e então gestor, o envolvimento político nessa questão de saúde? Olha, eu ganhei consciência política quando estava fazendo medicina no estado do Ceará. Eu me formei na Universidade Federal do Ceará, convivendo com as mazelas que existia à época, que existe hoje ainda no Nordeste brasileiro. Eu fui fazer política do movimento estudantil, ou seja, lutar para restabelecer a democracia no país, lutar para construir o SUS,
porque eu entendia, na época de nós, que fazíamos movimento estudantil, que não existia democracia se nós não criássemos um sistema de saúde que fosse universal e que atendesse a todos com qualidade e também que fosse gratuito. Trabalhamos isso em parceria e conseguimos primeiro construir a democracia e construir também o SUS. Ao retornar ao Mato Grosso do Sul, eu fui convidado, depois de atender as mulheres da periferia de Dourados, eu era o médico que mais atendia o SUS na minha cidade, lá em Dourados, eu fui solicitado por elas e por seus companheiros a ingressar na atividade política. Daí essa longa trajetória de mais de 30 anos em cargos políticos que me orgulha de poder ter um legado imenso em todas as áreas, porque eu sou conhecido às vezes como deputado federal da saúde, mas eu tenho várias atividades na área de educação, na área de infraestrutura. Aqui da Humana mesmo, vai receber lá na aldeia Limão Verde e na aldeia Dourados? Lá em Aquidauana, 2 aldeias, a Limão Tem a Verde. aldeinha que fica em Anastácio, né? Tem... Não é Buriti, na Buriti é em Dois Irmãos. Na aldeia Limão Verde, na aldeia Ipeg, nós vamos fazer 2 unidades de educação, creches, pré-escolar. 6 que nós conseguimos com o governo federal, através do PAC indígena, 2 em Aquidauana, 2 em Dourados, 1 em Carapó e outra lá em Paranhos. Ou seja, isso vai possibilitar as crianças indígenas ter um acesso à educação, porque só através da educação é que a gente pode acreditar. Então, a atividade política está inerente ao nosso mandato e quando do enfrentamento da pandemia, nós conseguimos colocar o Mato Grosso do Sul na liderança nacional do enfrentamento dessa doença durante 8 meses seguidos e fomos referência do bom manejo que tivemos com nossa equipe, o governo do estado que nos deu todas as possibilidades e salvamos, eu acredito, muitas vidas aqui no Mato Grosso do Sul para que nós pudéssemos, de fato, fazendo através da ciência, através da orientação de especialistas, tornar o Mato Grosso do Sul o estado que melhor fez esse enfrentamento daquela que foi a maior crise sanitária que nós enfrentamos nesse século. Deputado, são 7h29 agora. Nós vamos por um rápido intervalo e já continuamos com a entrevista. Vamos lá. Você muito bem informado. Notícias. A rádio do agronegócio. NFM, a rádio do agro. A rádio do agronegócio. NFM. NFM. A rádio do agronegócio. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão. A Tomagram tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Tomagram, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Desde cedo, o NutriShopping já tá com você. Do café da manhã em família, na lancheira da criança, na pausa do café, no almoço feito com carinho.
Tá no cheirinho da roupa limpa, no jantar de domingo e em cada momento que vira memória boa. Porque aqui a gente vive o seu dia junto com variedade, carinho e cuidado. E é tão bom te receber. Avenida Dorvalino dos Santos, 1400, Centro, Sidrolândia. 67-3272-1360. NutriShopping, cada dia mais perto de você. O programa MS Ativo vem melhorando muitas cidades no estado e na região central não é diferente. Em Campo Grande, já são realidade a ponte e o asfalto do Parque do Lajeado. O asfalto também avança no acesso ao Polo Industrial Norte, nas Moreninhas e Duque de Caxias. Em Ribas, tem 111 quilômetros de asfalto novo na MS 338, conectando Camapuã a Ribas do Rio Pardo e muito mais. É o MS Ativo, governo de MS. Fazer bem feito para fazer dar certo. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Impasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. Você realmente está bem? Às vezes, só essa pergunta muda tudo. Estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado a falar de vida, de cuidado e de esperança. Tem muitos por aí sorrindo por fora, mas carregando um peso enorme por dentro. Por isso, olhe com carinho para as pessoas que você ama e pergunte se elas estão bem de verdade. Fique atento aos sinais. Apoie, abrace, escute com atenção. E se precisar, peça ajuda. Procure alguém de confiança. Falar é o primeiro passo para se sentir melhor. A vida é única e você é importante demais para desistir dela. A campanha Setembro Amarelo salva vidas. Divulgue. Câmara de Sidrolândia. Crescendo junto com você. Muito bem informado. N Notícias. 7h34. O N Notícias está de volta e nós continuamos a nossa entrevista com o deputado federal Geraldo Rezende. Amigos da NFM, estamos conversando aqui com o deputado. A gente acompanha o mandato dele na Câmara Federal, mas também a gente acompanha o mandato quando ele participou do executivo aqui no Mato Grosso do Sul, né? Foi secretário, como ele já falou, secretário de saúde em dois momentos. E teve um momento muito importante que colocou o Geraldo numa situação de destaque. Até porque foi um momento muito difícil que o Brasil enfrentou, que foi a época da pandemia, aquela pandemia famigerada, né? E aqui, além do Geraldo fazer todo esse enfrentamento, ele tinha algumas resistências, principalmente da classe política, naquela época do negacionismo, negando a vacina, né, Geraldo? Fala um pouquinho desse momento, como é que foi essa luta, além de você ter que administrar a saúde aqui do Estado, ainda tem que fazer o convencimento, principalmente com gente importante da política, que era importante ter a vacina naquele momento. Comenta pra gente um pouco. Eu posso dizer para você que todas as decisões que nós tomamos à época, se tivesse que retomá-las hoje, num outro momento, eu as faria igualzinho. Nós nos guiamos pela ciência. Nós temos em Mato Grosso do Sul grandes especialistas, inclusive muitos deles eram chamados pelas grandes emissoras nacionais a darem suas sugestões, a mostrar seus conhecimentos e qual o caminho. Nós fomos atrás desses especialistas e discutimos com a nossa equipe e tomamos muitas decisões que encontraram aqui um Estado conservador, um Estado ainda muito dominado por aqueles que negam a ciência e às vezes até negam os grandes conhecimentos que a humanidade adquiriu ao longo do tempo e negaram inclusive a própria processo de vacinação. Até hoje eu tenho alguns processos
contra alguns dessas pessoas que foram à praça me chamar de assassino, me chamar de criminoso. Certo. Porque eu adotei aqui todo o calendário de vacina das grandes lideranças mundiais do setor sanitário. E convencemos, inclusive, enquanto secretário de saúde, o Ministério do então presidente a fazer as medidas que nós queríamos que fizesse, lastreado, mais uma vez, digo aqui, na ciência. Mesmo com toda a resistência, nós tivemos aí milhões de brasileiros que morreram por decisões que o governo passado equivocadamente teve a oferecer, inclusive, drogas que não tinham nenhuma comprovação científica. Certo. Foi famoso o enfrentamento contra a cloroquina, contra a ivermectina, que é remédio para carrapato. Certo. Remédio para carrapato, outro é remédio para a malária. Não tinha nada a ver com tratamento para a Covid. O tratamento para a Covid é aquele adotado, era isolamento sanitário, era fazer o tratamento precoce das pessoas, colocar equipamentos como tomografia, ressonância, para poder fazer um diagnóstico mais preciso, era internar as pessoas que tinham um processo mais agudo, enfim, e até que ocorresse a vacina. A vacina chegou aqui muito atrasado em razão do próprio governo federal, que jogou contra a vacina. Mas tivesse voltado tudo isso, eu voltaria. Tem legados importantes, eu posso dizer para você que eu vou lá em Coxim, hoje está sendo construída lá uma moderna clínica de hemodiálise. Correto. Lá em Coxim, para atender a pessoas que precisam, que foram impactadas ou que são impactadas pela doença renal crônica. Mas tem UTI lá em Coxim. Em Paranaíba tem UTI em Paranaíba que ficou do processo da Covid. Temos aí vários equipamentos que nós trouxemos e que foram importantes, que está sendo importante. Mas, para reprisar aqui, o Mato Grosso do Sul ficou durante 8 a 10 meses na liderança nacional do enfrentamento da Covid. Eu tenho muito orgulho, e uma cena que me marca até hoje, quando as pessoas perguntam naquele momento, é onde eu vou hoje. Qualquer município. Certo. As pessoas lembram do doutor Geraldo Rezende, doutor Vacina, o homem da vacina, e acima de tudo, o homem que enfrentou a Covid com muita força e com muita determinação. E a cena mais importante é quando, chegando o pouco minuto que eu tinha de descanso, porque eu varava à noite, ficava olhando os mapas de vacinação de cada município, ligava para prefeito, para secretário, chamava a eles a responsabilidade de juntos a gente construir essa que foi a melhor enfrentamento de uma doença no Mato Grosso do Sul. Essa cena não me sai quando eu estou assistindo o Jornal Nacional, meu filhinho com apenas 6 anos, 6, 7 anos, no sofá aqui, e aí a comentarista de uma grande emissora nacional disse: o Mato Grosso do Sul assume a liderança nacional no enfrentamento da Covid, é o estado que melhor vacina. E meu filhinho gritou: papai, igual um jogador, igual um gol do Corinthians, que é o nosso time, me perdoe os outros. E ele gritou: papai, você é o maior. Isso me marca até hoje, porque foi um momento muito grandioso, que até meu filho tinha percepção do envolvimento e da determinação que nós tínhamos de fazer o enfrentamento daquela doença. Muito bem, eu estou achando que o deputado, alguém passou a informação que o Natalino Gonzaga é corintiano, que o Fernando Assessian, apresentador, é corintiano, e eu, como santista, tenho que ficar quieto aqui, né? Ô, deputado, deixa eu te falar um negócio, mas durante um período do governo passado, que você estava no governo federal, você teve um parceiro estratégico lá, que foi o Luiz Henrique Mandetta, secretário de ministro da Saúde. E você também teve o convívio com os sucessores do Mandetta. Teve uma diferença muito grande nessa transição? Muito grande. O governo, ele era negacionista. O governo, na sua essência, não queria fazer o enfrentamento. Tanto é que o próprio ministro Luiz Henrique Mandetta, ele fez enfrentamento várias vezes e teve que deixar o ministério, e houve outras pessoas que foram até o ministério, inclusive generais, que não tinham nenhum conhecimento de saúde pública. Nós tivemos, de fato, muitos atritos,
mas conseguimos, devido ao Sistema Único de Saúde. Por isso que eu sou um defensor intransigente do Sistema Único de Saúde. Nós tivemos uma conquista histórica, porque se tivemos muitas percas, mais de 700 mil pessoas morreram no país todo por Covid, mas nós poderíamos ter uma verdadeira tragédia muito maior se não existisse o SUS. O SUS foi aqui, foi em qualquer lugar do país, uma verdadeira barreira, uma trincheira importante para a gente fazer o enfrentamento dessa doença. Deputado, fica uma dúvida sobre esse negacionismo, essa ideia de cloroquina e ivermectina, a negação da vacina e da própria Covid, dizer que era uma criação da mídia. A que o senhor atribui o surgimento desse pensamento? É ideológico? Foi uma estratégia do governo na gestão? Pessoas que nunca tinham questionado uma vacina, de repente falam que tinha até chip na vacina, coisas que eu pessoalmente considerei absurdo. A que podemos atribuir essa origem? Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo todo. Existe uma teia de pessoas que usam a internet e que se lastreiam no campo ideológico. São pessoas que hoje eles são contra todos os avanços da humanidade. Essas grandes conquistas que a humanidade teve nos 21 nesses séculos. Nós estamos no 21º século, né? Sim. Século XXI. E há gente que hoje se bate contra vacinas. Nós tivemos, para eu ter um exemplo hoje, nós tivemos a vacina contra a dengue, a única cidade no mundo escolhida para fazer a vacinação de toda a população alvo, que era a população de 4 anos até os 59 anos, foi Dourados. A vacina lá em Dourados, ela foi um fracasso. A população não procurou a vacina de graça, duas doses. O laboratório que deu a vacina do Japão testou numa cidade única no planeta, e nós não tivemos. Por quê? Porque a população foi induzida a não vacinar. E isso está acontecendo hoje quando a gente vê o quadro de vacina, que nós éramos modelo para o mundo todo. Nosso Plano Nacional de Imunização era decantado em versos e prosa como o melhor do planeta, melhor do que dos Estados Unidos, melhor do que qualquer país europeu. Mas hoje nós tivemos atraso significativo e estamos vendo aí doenças que até então já eram debeladas, já eram erradicadas no país, voltando. Já tivemos casos de sarampo, já estamos tendo casos de poliomielite, por causa dessas situações hoje, desse negacionismo. E há pessoas que parece que foram descerebradas. Há pessoas que parece que fizeram lobectomia, que é uma cirurgia de tirar um pedaço do cérebro, para poder, que condena todos esses grandes avanços da ciência. Eu vejo pessoas que até então militavam em partidos de centro, em partidos de centro-esquerda, em partidos democráticos, que hoje, para fazer o discurso, para agradar seu eleitor, que é o eleitor anti-vacina, é o eleitor homofóbico. Tem até terraplanista na história. Os terraplanistas, eleitor que são contra os LGBTQIA+, eleitores que são contra os negros, eleitores que são contra os indígenas. Eles fazem discurso para ter agrado dessa parcela da população. Por quê? Porque essa parcela da população, infelizmente, hoje elas querem um mundo totalmente diferente desse que nós vivemos, que é o mundo da diversidade, é o mundo do respeito, é o mundo da democracia. E enquanto eu estiver na atividade política, eu vou ser parceiro daqueles que querem cada vez mais. E hoje é o dia da democracia, importante dizer, muito dia bem. 15 de setembro é o dia da democracia. Eu vou ser um democrata inveterado e aquele que não vai arredar nem um centímetro na defesa desse que é o melhor sistema que o ser humano já inventou, que é o sistema da gente construir maiorias e respeitar as minorias. Muito bem, estamos conversando aqui com o deputado federal Geraldo Rezende. Eu não podia deixar de falar de duas situações aqui importantes do seu mandato. Eu entrei no site do seu mandato e vi que tem duas situações acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa
Casa do Hóspedes da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E não podemos deixar de falar do primeiro SAMU indígena do Brasil, que foi para a cidade de Dourados. E a NFM, ela fala de forma integrada hoje já com a 102.5 em Dourados e toda a região. Então, Geraldo, fala dessas duas ações importantes do seu mandato, a Casa dos Hóspedes da UFMS e também do SAMU indígena. Olha, primeiro que eu estudei na Universidade Federal, como eu estava dizendo para vocês há pouco, fui lá, ainda um jovem cheio de sonhos, e só pude concluir meu curso de medicina porque eu, passando no vestibular de medicina, eu fui morar na casa de estudante lá no Ceará. Estudava a poucas quadras do restaurante universitário. E aqui no Mato Grosso do Sul, quando criou a UFGD, e faz 20 anos eu fui um dos maiores defensores da criação dessa universidade, um dos pleitos que me levou o reitor da época era criar uma casa de estudante. Eu lembrei que eu morei em casa de estudante, que eu não pagava nada. Viu a necessidade? Vi e construí uma casa de estudante em Dourados, 96 vagas. Eu visito lá, eu vejo estudantes pobres, estudantes indígenas, estudantes negros, estudantes de outros países. Tinha vários estudantes lá da África, Guiné-Bissau, Angola, em vários países da América Latina, viu estudante do México, de Costa Rica. E quando eu vinha a Campo Grande conversar com a reitora, aqui não existe casa de estudantes na UFMS. E ela me propôs uma parceria para a gente construir a casa de hóspedes, para que, na eventualidade da pessoa que veio fazer algum curso, ou do estudante para ter acesso, aí hoje tem as políticas de ajuda aos estudantes carentes, para eles poderem continuar, permanecer nos seus cursos. Nós adotamos essa solicitação da reitora Camila. Encontramos um prédio do antigo Banco do Brasil, ali na 13 com a Dom Aquino, um local central na cidade, e vamos construir lá, eu coloquei R$1 milhão, vamos construir lá a casa de hóspedes da UFMS. E quanto ao SAMU indígena, enquanto secretário eu tentei montar aqui, lá em Dourados, 20 mil indígenas, é uma aldeia maior do país, é maior do que 70% dos municípios do Mato Grosso do Sul, e nós não conseguimos, à época do ex-prefeito Alan Guedes, mandamos o veículo, ele colocou o veículo em outro local, falou que o veículo era grande para transitar dentro da aldeia, e chegando lá em Brasília, eu convenci o Ministério a montar o primeiro SAMU indígena do país. Lançamos agora, no mês passado, lá em Dourados, e é uma experiência bastante exitosa que está fazendo com que a população indígena, caso de uma urgência, de uma emergência, uma grávida que precisa ganhar seu filho com a rapidez necessária, ou alguma vítima de violência muito presente nas aldeias indígenas por causa do uso exagerado de álcool, e a gente pode chegar no hospital com a maior velocidade possível. Essa experiência hoje todos os estados estão mandando para mim como que a gente construiu. Eles querem construir nos outros estados onde tem uma presença forte da população indígena, e aqui no Mato Grosso do Sul já tem cidades que também querem, como Miranda, como Aquidauânia, que já pleiteiam ter um SAMU indígena para atender a nossa gente. Muito bem, estamos falando com o deputado federal Geraldo Rezende. Mas é importante dizer, dia 29 de setembro agora, nós vamos ter um acontecimento que eu acho que a gente precisa de dizer aqui, que é a primeira etapa do Hospital Regional de Dourados e a inauguração do Centro de Diagnóstico e do Centro de Especialidade Médicas. Vai ser um baita momento. Dia 29 de setembro, às 9 horas, em Dourados, a inauguração da primeira etapa do Hospital Regional de Dourados e do Centro de Especialidade Médica e do Centro de Diagnóstico Médico. Tudo conquista do nosso mandato e que vai, de fato, eu acredito, vai ser um divisor de águas entre a saúde pública antes desse hospital e depois desse hospital. Muitos recursos utilizados
através de recursos federais, recursos do governo do estado, que nós colocamos enquanto secretário, e depois teve segmento com outro secretário, e nós vamos ter esse momento importante, uma das maiores conquistas do nosso mandato na área de saúde pública. Muito bem, com certeza absoluta, a NFM vai estar cobrindo esse momento importante lá para a cidade de Dourados. Deputado Geraldo Rezende, 2025, ano que precede as eleições de 2026, a gente vê que você e o seu mandato começa a correr de forma rápida, organizando, já com vistas para a eleição do ano que vem. Você que é um deputado de espectro e de centro-esquerda, como que você vai se posicionar, até porque o governo do estado, você que é parceiro do governo Riedel aqui no estado, né, do mesmo partido que o Riedel saiu agora para o PP, como que você vai se posicionar, até porque aqui o governo que vai para a reeleição deve caminhar com um governo de direita. E você, a sua atuação política, parlamentar, sempre foi uma atuação mais de centro-esquerda. Como que o Geraldo vai se colocar nesse ambiente? Primeiro, que eu nunca vou deixar de colocar minhas teses e de defender minhas teses. Eu sou uma pessoa que eu venho ao longo da minha trajetória política, eu sou um homem de centro, tenho em alguns momentos um olhar muito claro para a questão social, e aí me coloco como de centro-esquerda, mas eu sou uma pessoa que eu vejo muito bem as questões sociais aqui do Mato Grosso do Sul e do país, e tenho a defesa da democracia como uma das principais metas da minha vida política. Vou continuar fazendo política dentro desse espectro, mas logicamente eu tenho que entender que eu faço parte de um grupo hoje que tem um olhar voltado para a direita. Mas eu acho que tem direita civilizada, eu acho que tem a direita que defende a democracia, eu acho que tem a direita que defende, sobretudo, também alguns avanços na área social. Por isso é que eu estou hoje defendendo a continuidade do governo Eduardo Riedel, e vou trabalhar para que eu conquiste meu mandato e possa fazer o papel que eu sempre fiz, que é o papel de entregas, e de muitas entregas ao Mato Grosso do Sul. Você, há pouco, antes de iniciar a entrevista, eu te disse que a semana passada nós tivemos em mais ou menos 8 a 10 cidades. Correto. Cada cidade dessa, vamos falar, Caracol, fui lá entregar um veículo para transporte sanitário, uma UTI moderna, uma van completa. Porto Mutinho, 3 veículos. A UON, que é uma unidade odontológica móvel, todo equipado para atender ribeirinhos, atender população indígena, atender as comunidades longe do centro da cidade, e 2 veículos para poder fazer transporte sanitário, que é o transporte dos pacientes. Aí eu vou em Costa Rica, vejo lá a construção da mais moderna obra na área de saúde pública do Mato Grosso do Sul, da atenção básica. Mesma coisa quando eu estive em Sidrolândia, fazendo o lançamento no bairro lá de Sidrolândia, da unidade básica de saúde, que é a maior do estado, 4.950.000 em Sidrolândia. É maior do que muitos hospitais que nós temos no interior, uma unidade de saúde que vai ter 3 a 4 equipes de saúde da família, atender mais de 10 mil pessoas em Sidrolândia. Aí eu vou em Chapadão do Sul, lá vai ser construído o centro diagnóstico médico, centro diagnóstico por imagem, com a ressonância, com tomografia, com raio-x, com vários equipamentos que não existem em Chapadão do Sul, e ao mesmo tempo um CAP, centro de atendimento psicossocial. Vou aqui entregar no dia 7 de setembro, em Riba do Rio Pardo, 3 veículos, um ônibus escolar para educação, um SAMU para atender a população e uma UON, que é essa unidade odontológica móvel, e ao lado disso visitar lá obras que estão bastante avançadas, como o BS e o CAPS. Então é isso que eu faço. Eu fico longe da política miúda, rasteira, apequenada, da briga entre extremos, e eu sou homem de centro e quero continuar fazendo aquilo que a política nos oferta, possibilidade de melhorar a vida das pessoas. Porque sabe qual que é o meu diferencial? É porque eu sei na minha própria pele o que é sofrer esperando uma vaga numa unidade de saúde, uma vaga numa escola ou um emprego, que eu também tive muitas dificuldades para chegar onde eu cheguei.
Então eu passei na minha própria pele. E eu olho as pessoas e falo, se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? O que eu faria? Então eu boto meu mandato para ajudar a construir uma vida melhor para a nossa gente. Muito bem. Deputado, eu não podia encerrar a entrevista sem perguntar para o senhor. O senhor vai disputar a eleição dentro do PSDB, até porque houve um esvaziamento do PSDB aqui no Mato Grosso do Sul. No mês passado teve o Marconi Pirillo aqui, que é presidente nacional do partido. E o senhor, qual que é o seu papel hoje qual que é o cargo seu dentro do PSDB? E se você vai disputar dentro do PSDB? O PSDB tem uma história mais bonita no país. É o partido que mais contribuiu para as grandes conquistas do país. A lei de responsabilidade fiscal é uma delas, as políticas públicas de atender os mais necessitados foi do PSDB. Enfim, o plano real foi o PSDB que construiu. Infelizmente, o partido teve desacertos. Um dos piores desacertos foi não ter uma candidatura a presidente da República na eleição passada. E a gente está aí nesse processo de definhamento do partido. Só que aqui no Mato Grosso do Sul nós temos uma situação diferenciada. Nós somos o maior partido, temos o maior número de prefeitos e de prefeitas, o maior número de vereadores, e a minha permanência no PSDB é aquele que me move hoje para que a gente possa enfrentar as eleições de 2026 dentro do PSDB, e eu assumo agora a presidência estadual do PSDB após a saída do ex-governador Reinaldo Azambuja, e vamos verificar entre aqueles que querem permanecer do PSDB qual que é o nosso caminho aqui na sucessão de 2026. E acredito que nós ainda vamos reconstruir a bela história do partido, permanecermos unidos, se a gente permanecer unido e permanecermos forte, elegendo 3 deputados federais, construindo uma boa bancada na Assembleia Legislativa, ficando com uma parcela significativa dos prefeitos. Alguns vão acompanhar o ex-governador Reinaldo Azambuja, outros vão acompanhar o governador Eduardo Rídio para o PP, mas nós haveremos aos que permanecerem no PSDB, nós haveremos de dar todas as condições para que a gente possa continuar fazendo aquilo que o PSDB fez para o Mato Grosso do Sul e para o país. Uma administração moderna, arrojada e que mudou muitos patamares e muitos dos indicadores, principalmente os indicadores sociais aqui no nosso estado. Muito bem, conversamos nessa manhã de segunda-feira com o deputado federal Geraldo Rezende, o senhor Vacina, que falou de tudo aqui, falou um pouquinho da sua trajetória de vida pessoal, política. Queremos agradecer, deputado, e deixar os microfones da NFM à sua disposição. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, saudá-los como bons entrevistadores e ao mesmo tempo dizer que esse espaço generoso que vocês nos dão significa muito para nós. Nós podemos mostrar o trabalho que a gente faz e poder, como você disse logo no início, fazermos com que o eleitor entenda que o voto é resultado da sua escolha. E a escolha tem que ser baseada no trabalho e, acima de tudo, em compromissos com as teses que ele também defende e, acima de tudo, para a gente depois não ficar nas rodinhas lamuriando as más escolhas que uma parcela faz. Então, eu acredito que a gente pode contribuir muito. Enquanto estiver na política, eu vou continuando a fazer aquilo que eu sempre fiz, a boa política. Isso toda a população do Mato Grosso do Sul precisa entender. Geraldo Rezende faz a boa política e é, de fato, o deputado que mais trabalha em Mato Grosso do Sul e que mais resultado leva a sua gente. Muito obrigado pela sua participação, deputado federal Geraldo Rezende. Agora são 8 horas, nós vamos para a participação de Cid Pinheiro. E daí, Paulo, bom dia, Fernando, estamos chegando, né? E vamos começar aqui com as informações lá da Assembleia, do Governo de Estado. Ô, meninos,
O Mato Grosso do Sul está mais próximo de ampliar a sua estrutura judiciária com a criação aí de 6 novas varas federais, sabiam? A proposta aprovada na última sexta-feira pelo Conselho de Justiça Federal prevê aí a instalação das unidades em Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí, Dourados, Bonito e Corumbá. Com essa decisão, o anteprojeto de lei segue para análise do Superior Tribunal de Justiça, depois passa pelo Conselho Nacional de Justiça e em seguida tramitará no Congresso Nacional. A medida vai atender a uma demanda antiga, e busca solucionar dificuldades enfrentadas por advogados e pela população sul-mato-grossense, ampliando o acesso à Justiça Federal. O governador Eduardo Riedel e a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, discutiram recentemente o assunto com uma comitiva do CJF e também do TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, liderada aqui pelo ministro Herman Benjamin, que é presidente do STJ, e pelo desembargador federal, Dr. Carlos Muta. Era isso, Fernando, era isso aí, Paulo. Uma boa semana para vocês, boa segunda-feira, e daqui a pouco eu pinto de volta com a Operação Combate. Até daqui a pouquinho. Notícias. O dia bem informado, com entrevistas com autoridades políticas e personalidades de... Muito obrigado, Cid Pinheiro, pela sua participação. O N Notícias continua depois do intervalo com mais notícias de Cid Pinheiro e seu quadro Operação Combate. Eu e o Paulo Barbosa ficamos por aqui, mas amanhã estaremos de volta entrevistando o secretário de Estado da Semadesc, Jaime Verruc. 8 horas e 2 minutos. Siga agora com Cid Pinheiro.